Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar uma Torá por aí. Agora, o que a gente viu no capítulo 16 e 17 é sobre a meditação. Que quando o tzadik, ele lembra que Deus é o Todo-Poderoso, e ele é magnânimo, e a pessoa quer se aproximar, então isso revela um amor e temor dentro dele. Revela ou traz. Isso é chamado de caminho longo. Por quê? Porque, convenhamos, a pessoa meditar e se transformar é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. Aqui, a partir de agora, no capítulo 18 e no 19, o Tânia vai trazer o caminho curto. Quer dizer, o caminho curto. Meditar é você construir algo dentro de você mesmo. Então você vai pensar, meditar, as pessoas gostam de perguntar, como faz meditação? Não é também uma receita de bolo muito simples. Você tem caminhos, tem instruções, tem filosofias de como meditar, no que pensar. Então não é tão fácil, é um caminho longo. A gente falou lá no começo, o Alter Rebbe ele traz na capa do Tânia, que é para ser um caminho longo e curto. Não curto e longo. O que quer dizer curto e longo? Que você chega rápido, mas não dura nada. Porque na prática é difícil. Aquela história do Tzadik, a caminho de Jerusalém, que é um caminho curto, mas muito com pedregulhos e espinhos. Então o caminho longo, que o Tânia traz, que não é nem tão longo assim, mas exige que a pessoa saia de si um pouco. Ele entenda como ele funciona, ele entenda o que Deus quer dele, e medite nisso e chegue lá. Não é fácil. Agora o Tânia vai focar no caminho curto. Existe um caminho mais breve para a pessoa ter amor e temor por Hashem. Para exemplificar esse caminho, que uma vez um noivo, o Hassid Satmer, casou uma semana antes de Pesach. Imagina a dor de cabeça e preparar um casamento tão perto. Aí ele casou. E ele foi comer Pesach na casa da sogra. Começou bem. Na Satmer, Hussein, com Stein. Aí ele está lá tomando a sopa. Todos os modos de um noivo, sabe? Ele começa a ficar vermelho de raiva. A esposa, que isso? Uma hora ele não se aguenta, ele levanta. Que vergonha isso! Como que numa casa de Hassidim tem arroz na sopa? Hassidim não comem grãos em Pesach. Ele começou a fazer escândalo. E a sogra falou, Hasve Shulem, eu vou pôr arroz na sopa, a gente não come e tudo. Foram ver o que era. No casamento dele, jogaram arroz, assim, em cima dos noivos. Tem gente que costuma fazer isso. E no straimel dele ficou arroz. Aí ele baixava para tomar sopa e caía na sopa. O que o Tânia vai mostrar é que muitas vezes o que a gente busca lá longe já está dentro de cada um de nós. Ou no nosso straimel. Isso que o Tânia quer. Então vamos abrir no capítulo 18, página 90. Chaim. Vimos a regra de que é muito próximo, mas temos um problema. É próximo, mas é muito próximo? Falamos que não. Tem que trabalhar. Então Tânia falou o seguinte, para explicar um pouquinho mais, a palavra muito. Porque o passuco, o versículo na Torá falou que Karov elecha davar meod, que isso é muito próximo de você. E aí, o Alter Rebbe, ele fala o seguinte, esse esforço que falamos até agora esse amor que falamos até agora exige esforço. Se exige esforço, não é próximo. Não é próximo. Porque eu tenho que buscar isso. Para alguns pode ser mais fácil, uma pessoa que intelectualmente é avançada e é muito esperta, mas para uma pessoa que não tem copo, a gente conhece muitos assim. A pessoa não tem cabeça, como que eu falo que para ele é muito próximo? Então temos que saber o seguinte, o Alter Rebbe vai apresentar um outro amor, que mesmo aquele
que o conhecimento de divindade é muito curto. E ele não tem coração para entender. A gente já falou da inteligência do coração, que é o convencimento do intelecto sobre o coração. Ele fala que ele não tem para entender Deus, a infinitude de Deus. Porque Deus é infinito. Para você apreciar Deus, você tem que conseguir apreciar o infinito. Não é todo mundo que consegue. E qual é o problema? Que se ele não consegue gerar também um sentimento de temor e amor a Deus. Ele está falho. Ele vai ser uma exceção à regra que nós falamos. Mesmo que ele saiba algo de divindade, mas aquilo é uma palavra que a pessoa às vezes escuta da Parashá, aquilo não afeta a emoção dele. Então, para ele não vai ser simples. É uma pessoa inocente no assunto de divindade. Mesmo assim, a regra que a Torá falou continua valendo para ele. É muito próximo para ele cumprir a Torá, cumprir as mitzvot, estudar a Torá, como se deve, com a profundidade do coração, com temor e amor. Que? Mesmo caderema, a profundidade do coração. Então a pergunta que a gente vai fazer para o Alter Rebbe é: ok, você me fala que essa pessoa muito simples, ela consegue. Como? Como você pode me afirmar que é fácil? Falar que é fácil é muito fácil. Como ele vai conseguir fazer isso? Qual o problema? Eu quero sentimento. Só que no lado da alma animal, como que você tem sentimento? Naturalmente. Você vê algo que você quer, você automaticamente se apaixona por aquilo, quer aquilo e consegue. O que a gente falou lá para trás do lado da santidade? Que o sentimento não pode começar a conversa. Conversa você começa com o intelecto. Do intelecto vai gerar o sentimento. A gente falou isso, por exemplo, de Shidduch. Que por que quando vai sair de casamento tem que ter tanta separação para conhecer e tudo, e depois vem o sentimento? Porque tudo que é de Kedushá, de santidade, tem que começar com o intelecto. Depois vem a emoção. Porque a emoção é que nem fogo de palha e muda constantemente. Então, se pela Kedushá, se pela santidade, começa do intelecto, então alguém que não tem intelecto suficiente, ele nunca vai amar Deus. E se ele não ama Deus, qual é o problema? Primeiro, ele não está cumprindo uma mitzvah da Torá de amar a Deus. E segundo, que nós falamos que o amor e temor são as asas das mitzvot. Então ele vai cumprir a mitzvah aqui embaixo, que é muito importante. A pessoa não pode esperar amar e temer Deus para cumprir a mitzvah. Isso não pode. Mas, ainda assim, esse indivíduo, ele nunca vai conseguir levar as mitzvot dele. Por quê? Porque ele não tem intelecto para gerar o amor e temor. Como que ele vai fazer, Rebbe? Você me fala, e como está na Torá que é muito próximo, qual é a chance dessa pessoa poder se elevar de forma espiritual, de forma correta? Então o Alter Rebbe fala, existe um outro amor. E esse amor, esse é um amor oculto que está no coração de cada um. Cada Yehudi tem um amor a Deus oculto lá dentro. Isso muda a figura. Isso quer dizer que está próximo. Porque agora eu não preciso que você me traga a comida da cozinha. O arroz já está na minha cabeça. Entenderam? Agora está comigo. Esse amor já está aqui. O outro amor que a gente falou lá atrás tem que ser conquistado. Tem que meditar para isso. O amor que eu estou falando agora, o Rebbe está falando agora, é um amor que todo mundo tem. Sem exceção. A gente já falou lá para trás um pouquinho sobre esse amor. E agora ele vai apresentar, vai revelar para a gente como trabalhar com ele. Esse amor, a Kabbalah fala que ele está gravado no coração das pessoas. Diferentemente do outro amor que você escreve sobre o teu coração, sobre o teu intelecto, esse amor ele está gravado. O que quer dizer que ele está gravado? Que você não tem como separar, é que nem você gravar as pedras. As tábuas da lei, né? Vamos receber a Torá, depois vem as tábuas da lei. Qual é a vantagem de algo estar gravado? É que você nunca consegue separar a escrita do material onde está escrito, porque é uma coisa só. Então, mesma coisa, no caso de um Yehudi, esse amor a Hashem, ele está lá, gravado no seu coração. Por quê? Shehi Yerushá lá no Meavoteinu. Porque ela é uma herança dos nossos antepassados. Os tzadikim, eles conseguiam revelar isso mais fácil. Tem uma história do Alter Rebbe. A gente sabe, já falamos bastante, que a Hassidut sofreu muita oposição nos seus primórdios. O Alter Rebbe, inclusive, ele foi preso várias vezes por acusação dos opositores, não por acusação dos russos. Ao contrário,
os opositores denunciavam o Rebbe para os russos, denúncias falsas, foi preso muitas vezes. Ele era perseguido. Uma vez, ele foi para uma sinagoga que era de opositores, todo mundo. Quando viram o Rebbe lá, na hora começaram a jogar perguntas. A guerra, a briga não era física, necessariamente. Era mais espiritual, então eles começavam a jogar perguntas. O Rebbe, afinal de contas, com a Hassidut, mudou muita coisa que era conhecida naquela época. E aí, o Rebbe estava lá na Bimá, na mesa central, escutando as perguntas. E por que no Sidur está assim? Por que você fala isso, etc. Quando todo mundo acabou de jogar as perguntas, o Rebbe não respondeu. Ele começou a cantar. Fechou os olhos, começou a cantar um nigun profundo. Tem algumas opiniões de qual era esse nigun. Um fala que é Tamoreu Kitovavai, Farzuk, Vetirzenas, Derebish Teresgut. Espero que tenha falado certo em Yiddish. Acho que é. Tamo, provem e vejam que Deus é bom. Então ele começou a cantar. E de repente, todas as perguntas sumiram. Todas. Quando ele acabou de cantar, ele abriu os olhos. Mais alguma pergunta? Nenhuma. Aí ele saiu da sinagoga, passaram 5 minutos e as perguntas voltaram. Eles foram atrás do Rebbe. O que você fez com a gente? Então, na verdade, o que o Rebbe mostrou, uma vez que o Rebbe, a gente sabe que não é qualquer um, é líder da geração. Ele fala, tem uma conexão com a Hashem muito mais forte, muito mais direta. Então, o que o Rebbe quis mostrar é que as perguntas deles estavam vindo não do Yetzer Tov, do bom instinto. Pelo contrário, era só para atacar. Então, na hora que ele revelou com aquela música dentro deles, esse amor profundo que cada um tem, e ele foi tão intenso que imediatamente sumiram as perguntas. Passou um tempo, eles esqueceram a música, aí as perguntas voltaram. Ele mostrou que a fonte das perguntas também não era Leshem Shamayim, por Hashem, por Deus. Isso cada um tem dentro dele. E isso também é independente do nível da pessoa. Por isso que fala aqui, Shehi Yerushá, que é uma herança. Herança interessante que todo mundo herda. Não importa, lo aleino, uma pessoa faleceu, não importa se o filho tinha 1 mês, 10 anos, 30 anos, vai herdar da mesma forma. É dele. Então isso também, se um judeu, ele é um grande tzadik, ele é o maior dos pecadores, ele herda isso de Hashem. O que acontece? Como a gente falou antes, por isso que é tão próximo da pessoa e tão diferente do outro amor. O outro amor você tem que conquistar, você tem que formar. Esse amor já está lá dentro de cada um, só precisa revelar. Um exemplo que ele traz é de uma pessoa quando conhece outra. Né? Uma pessoa para ser amigo. Você senta com ele, começa a conversar e começa a criar na tua cabeça formas de amar. Ah, você é corintiano? Eu não. Vamos achar outro assunto. Então começa a achar similaridades e criar um amor. E eventualmente pode chegar a esse amor. Mas não é fácil. Outro caso é quando você já tem um amigo. Fazem 20 anos que você não vê ele. E eu vi muito isso aqui na sinagoga. Pessoas se reencontrando. Se encontra aqui. Oi, Baruch Hashem. Quase ninguém falou Baruch Hashem, mas eu falei pelas pessoas. Que legal, saudades, como que você tá? De repente um estrondo assim, volta todo aquele amor que eles tinham. Na verdade o amor nunca sumiu. Estava lá guardado. Ele não precisou criar. Bastou reconhecer e já está lá festejando. Esse é o amor que tem dentro de cada um. Só precisa conseguir revelar. Agora o Rebbe vai fazer as 4 perguntas de Pesach. 4 perguntas para a gente entender o que é esse amor. E se Deus quiser, esse é o assunto dessa aula. A partir da semana que vem a gente vai tentar responder, melhor, a gente vai começar a responder essas perguntas. Então a primeira coisa, para você entender como usar esse amor, que objeto é esse que você tem dentro de si, a primeira coisa é entender Shoresh. Qual é a fonte disso? De onde que ela chegou? Por quê? Como a gente falou antes, a fonte de todo tipo de amor é o intelecto. O intelecto se convence de Deus e gera um amor e temor para Hashem. Esse tipo de amor não. Ele é independente do intelecto. Segunda coisa que temos que entender, o que é amor? Ai, que pergunta filosófica. O que é amor? Não? Ninguém? Está todo mundo falando. Hoje que eu trouxe o cinto, está todo mundo com medo? Como ao contrário. Hã? Como ao contrário. O que é amor?
Meshihá é a pessoa ter a vontade de se dirigir a algo, a alguém ou alguma ideia. Quando uma pessoa ama outra, ela tem interesse naquela pessoa. Ela quer ir para lá. Quando eu amo os meus filhos, quer dizer, eu quero estar com eles, eu quero prover. Qual é o assunto desse amor? Qual é o assunto? O que esse amor que está dentro de cada um de nós quer? O outro amor, aquele que falamos até agora no Tânia, é um amor que a pessoa quer sentir Deus. Ele quer ter prazer na divindade e quer ser mais espiritualizado. Não pode ser igual a esse amor. Então essa outra pergunta, a segunda pergunta que o Tânia faz é o que eu revelei o amor? Para onde ele vai me levar? Terceira pergunta é como é uma herança. Porque uma herança de uma casa, eu sei o que. A pessoa faleceu, o outro recebeu a casa. Herança de dívida, aparentemente, tem gente que sabe o que é também. Então, mas não é o caso da nossa herança. Eu consigo entender a herança física. Sério, eu herdei coisas. Mas a herança espiritual que vem de familiar? Mas deixa eu entender uma coisa. Que vem de pai. Existe herdar, fora coisas. Exato, ela vem, mas eu preciso entender como. Por quê? Porque existe herdar uma coisa, um livro. Existe herdar características do meu pai. Certo? Feição, o físico. Existe, bom, pelo visto o Naftali não herdou minha altura, né? Mas existe herdar essas coisas. Existe até mesmo herdar inteligência, beleza. Quer dizer inteligência, não o uso dela, mas existe, você vê um filho que ele tem uma mentalidade muito parecida com a do pai. Não forma de pensar, mas a capacidade intelectual. Então a pessoa consegue herdar coisas, consegue herdar a feição, mas herdar sentimentos? Se meu pai tem um ótimo amigo, que ele ama, não quer dizer que eu não vou amar um amigo do meu pai. Eu tenho os meus. E aqui nós estamos falando... Algum comentário? Aqui nós estamos falando que o filho herda o amor a Hashem. Então essa é a terceira pergunta. Como é possível herdar sentimentos? E a quarta pergunta é que o Tânia fala que dentro desse amor tem temor. Dechilo o rechimo. Dechilo é temor, rechimo é amor. É um amor intenso. Você já me falou que dá para herdar amor. Mas como você consegue ter temor dentro disso? Eu entendo o temor como consequência do amor. Eu amo minha esposa, logo eu temo desapontá-la. Eu amo os meus filhos, então eu temo que eles andem do lado da piscina sem saber nadar. Então, o temor vindo do amor é compreensível. Seria Gvurah Shebechesed, agora que a gente está em Sfirat HaOmer. Temos o temor a Hashem de fazer averot, por quê? Porque eu amo tanto Deus que eu não quero pecar e desapontar Hashem e castigos. Mas esse temor é consequência do amor. Agora, o Tânia ele me fala que eu tenho os dois simultaneamente. E essa é a quarta pergunta que vai ser explicada, se Deus quiser, no próximo capítulo. Que como é possível uma pessoa amar e temer Deus ao mesmo tempo? Um pouco da Yerushá, não é o que o Tânia vai falar, mas um pouco da Yerushá, da herança que recebemos dos patriarcas, que inclusive é o assunto da próxima aula, vai começar a explicar como que os patriarcas conseguiram jogar para nós esse tipo de herança. Mas a gente entende algo sobre o Avraham Avinu. Avraham Avinu, ele cumpria todas as mitzvot, tudo. A gente vê indicações na Torá, como ele cumpria, Shechitá, tudo, todas. Matzah, até o sobrinho dele, o Lot, cumpriu com Matzah em Pesach, mesmo sendo um perverso. Quase tudo ele fez igual. O que ele não fez igual? Brit Milá. Brit Milá, 8 dias ele não podia fazer a circuncisão, porque não tinha como fazer, mas ele fez Brit Milá com 99 anos. E desde quando ele tinha consciência de um Deus único? Muito antes. Muito antes. Ele recebeu a ordem de Hashem de sair
de Lech Lechá, de sair da casa do pai, ele tinha 75 anos, se eu não me engano. Então ele já tinha falado com Deus. De repente ele cumpre tudo e a mais difícil, na minha opinião, eu acho que na opinião de todos os homens aqui, Brit Milá. Ele não tinha, como chama? Anestesia. Por que ele esperou? Qual é a razão? Ele esperou Hashem mandar. Por quê? Já está fazendo tudo. Avraham, ele raciocinou o seguinte. As mitzvot que os patriarcas faziam eram físicas e espirituais. Mas o espiritual não conversava com o físico. Você não tinha essa conexão. Então ele podia colocar tefilim, tirar o tefilim e jogar no lixo. Porque não tinha santidade no físico. Quando veio a Torá, que agora a gente vai comemorar Shavuot, então Deus quebrou esse decreto. De repente, o que é superior e o que é inferior já podem se conectar e se conectam. Então o tefilim do Avraham Avinu, o mais sagrado que tem, podia ir para o lixo. O tefilim de um schlepper, que não sabe nem o Aleph Beit, não sabe nem rezar, não sabe fazer nada, foi, colocou, não pode mais ser jogado no lixo, tem que ser tratado com respeito. Se precisar descartar, vai jogar na Gnisá, que é especial. Por quê? Porque Shavuot, a entrega da Torá, quebrou essa divisória que havia entre mundos inferiores e superiores. O Avraham, ele pensou o seguinte, eu posso cumprir todas as mitzvot, mas eu preciso fazer uma igualzinho meus descendentes farão, que é o Brit Milá. O Brit Milá, em primeiro lugar, é uma marca na carne, não tem como tirar normalmente. E também é uma ordem que Deus me mandou. Deus não mandou Avraham comer matzá, Deus não mandou fazer kasher, pôr tefilim, nada. Mas ele fazia por Deus. Agora, ele esperou Deus mandar algo. Por quê? Porque através dessa força, do enorme poder de Avraham e a ordem divina, quando nós fazemos qualquer mitzvah, nós conseguimos trazer, herdar, por assim dizer, toda essa força de Avraham Avinu. E por isso que o Brit Milá, que quando a gente faz e faz a brachá, a gente fala o quê? Bibrito shel Avraham Avinu. No Brit de Avraham. Ah, mas o que eles faziam não tinha santidade. O Brit, sim. Porque o Brit foi a única mitzvah que Deus mandou ele fazer na prática, que ele fez, e que transferiu essa energia para a gente até hoje. Então, cada mitzvah que nós fazemos tem essa carga poderosa dos patriarcas. E se com as mitzvot é assim, mais ainda com o sentimento, como veremos, se Deus quiser, na semana que vem.